Então vamos lá, a gente vai para a terceira parte aqui. Eu vou tentar ser mais rápido aqui nessa parte meia teórica para poder a gente avançar, tá, gente? Vai tentar fazer o modelinho. Porque semana que vem eu quero já começar com a parte de CHT e começar a parte de fluxo de estrutura de uma via. Então, só para fechar, essa discussão também tem lá no Simufab, né, fazendo propaganda aqui para vocês. Vocês têm essa mesma discussão lá no curso de Fluent, tá? Vocês podem lá assistir o curso de Fluent, introdução, e eu faço algumas discussões sobre resultados e tal. E aí a questão do resultado, que eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte, né? Sempre fica de olho nos valores, tá, gente? Então não é porque cuspir uma coisa colorida, feito essa aqui bonitinha, que você vai bater palma e passar para os outros, né? Eu já peguei projeto onde tinha um contorno desse bonitinho, quando você ia ver a pressão, tá um negócio esquisito, sabe? Um negócio muito estranho. E aí isso às vezes é por conta da empolgação, né? De você passar por todas aquelas fases, né? Da geometria, malha, tudo dá problema, tudo é dor de cabeça. Aí depois setup, aí não roda, não sei o que. Aí depois você consegue, plota uma coisa colorida, bonitinha, aí você se empolga, né? Então tem que ter cuidado com o que você está simulando. Hoje na internet você consegue colocar bastante coisa de experimental, né? De visualização de escoamento, né? Então é bom também vocês terem essa percepção física, tá? Então tem que ter esse cuidadozinho aqui. Tá? Então aqui são algumas coisas que a gente pega, né, para você ter cuidado, tá? Nas quantidades, quais são as transferências de calor, né? Pensar um pouco, tá? Eu tive um caso recente agora de um trocador de calor, e aí o trocador vinha num resultado coerente com o que a gente entende, né? Por exemplo, a gente estava alterando aqui o posicionamento das chicanas no trocador de calor, o casquitubo, né? E aí a gente tava mudando, né? E eu tava colocando mais aleta, eu não, né? O aluno colocando mais aletas, mudando a inclinação e o formato da aleta, né? Colocando no formato de zigue-zague. E aí, claro, a gente imaginava que a perda de carga ia aumentando. E aí, por algum motivo, uma das configurações continuar a fazer alguma coisa ao contrário. E aí o aluno não conseguia explicar por que estava acontecendo isso. E eu disse, bicho, tem que dar uma olhada, velho, porque fisicamente tá esquisito, velho. Ou só, aí eu sempre digo, se não souber explicar o que tá acontecendo, não bota esse resultado no teu trabalho, porque tu não vai saber explicar. E se tu achou uma coisa que ninguém descobriu, maravilha, vamos botar na Nature, né? Mas se tu não sabe, velho, o negócio que era para subir tá descendo, era para aquecer, tá esfriando, tu tem que ter cuidado. Se tu não sabe explicar o que é, então vai rever o setup lá. E aí depois ele descobriu que foi o setup, né? Tava com uma coisa errada lá na configuração, corrigiu e aí começou. Aí o comportamento físico começou a ficar coerente, né? Então a gente tem que ser muito crítico, tá, gente? Porque a gente erra, é normal errar. A gente só não pode, o que não é perdoável é levar um resultado errado, tá? Porque você teve tempo de estudar, de olhar, de pensar várias vezes antes de cuspir resultado para os outros, tá? Então tem que ter alguns cuidados aqui, por exemplo, ó, como você perto da parede, você tem aqui o perfil de velocidade no aerofólio, você sabe, a gente estudou lá na mecânica dos fluidos, né? Esse perfil de escoamento parabólico, né? Próximo às paredes, né? Então, às vezes você vê um negócio assim meio esquisito, aí você questione, tá? Balanço de fluxo, tá? Sempre questione tudo e tenha medo de tudo, tá? Porque tudo pode dar errado e pode te levar a um resultado esquisito, tá? Então, sempre se pergunte, tá? Esse modelo físico tá coerente? Lembre-se lá da válvula que eu modelei. Eu botei uma pressão, o negócio estava dando 900 metros por segundo. Então ali eu já sabia, não que essa velocidade estivesse errada, mas o resultado não estava coerente porque eu estava usando um modelo subsônico. Vocês viram agora que eu preciso mudar o solver. Se eu não mudar, dá erro, tá? Eu vou ter um resultado que não faz o menor sentido. Então você tem que ver, o escoamento é turbulento, eu posso trabalhar com regime permanente, eu tenho que ser inevitavelmente
transiente, tem efeito de compressibilidade, lembrando, ó, Mach 03, então fica com esse número guardado na cabeça, faz essas continhas, né? Então, primeiro que o cara tem que fazer, número de Rayleigh, e se você desconfiar que a velocidade está muito alta, calcula o número de Mach para saber em que região, e aí você muda, tá? Aqui no Fluent a gente muda, né, de Pressure Based para Density Based, né, que é a diferença do subsônico, né, o supersônico. No CFX, ele usa essa nomenclatura, subsônico, supersônico, e aí fica mais fácil para o usuário entender o que é que está setando ali, tá? Tem efeitos 3D, porque, por exemplo, a própria turbulência é um fenômeno tridimensional. Apesar da gente usar as coisas em 2D aqui, a gente está fazendo uma simplificação. O próprio modelo kappa epsilon ou kappa ômega é uma simplificação do que acontece na realidade, na turbulência, tá? Então a gente tem que estar ciente dessas simplificações e questionar tudo, né? Por isso que eu digo, o mais importante do cara de simulação não é a simulação, é o conhecimento que o cara tem da física. Se o cara saca muito da física, ele não vai deixar passar um resultado errado. Eu conheci um cara que era especialista em CFD. E ele nunca abriu um solver de CFD, nunca fez uma malha, nunca. Mas o cara era especialista. Por quê? O cara pegava o resultado que ele mandava fazer e ele conhecia o processo. Conhecia tudo do processo. O cara tinha mais de 30 anos de empresa e era acostumado a resultado. Então ele batia o olho no resultado de CFD e dizia se estava certo, se estava errado. Então o cara era especialista em CFD sem nunca ter rodado nada, mas o cara se garantia nisso aqui, ou seja, se fosse fazer uma simulação para ele e não fizesse bem feito, ele tinha condições críticas de detonar a tua simulação se estivesse errada, tá? Condição de contorno correta, tenha um cuidado com isso, por isso tem que calcular o número de Rayleigh, verificar o Mach se você desconfiar da velocidade muito alta, tá? Ver a questão do domínio computacional, né, aquela questão que eu mostrei lá da turbina eólica, né? Você tem que colocar o domínio extremamente grande, um perfil aerodinâmico, você tem que colocar ele grande o suficiente, né? 100 vezes a corda. Esse tipo de coisa que você tem que estar ligado aí para ter um resultado decente, tá? Fazer análise de malha, tá? Então, tudo isso aí a gente precisa dar uma sacada. Vamos fazer uma simulação aqui transiente, tá? E aí, tudo que a gente fez, né? A gente tá tudo no regime permanente, né? Que é um regime que é muito útil na engenharia. Porque muitas vezes eu não estou preocupado no transiente. Apesar de todas as coisas serem transientes, né? Quando eu ligo uma máquina, ela vai entrar do regime transiente, ela vai chegar no permanente, então tudo muda com o tempo. Mas, depende da minha análise, né? Do que eu estou estudando, é importante fazer a análise permanente. E aí o que acontece, né? Todos os fluxos, né? Eu coloquei aqui na natureza são transientes. Então, tudo é transiente, na verdade. Tá? Então, o regime permanente é uma simplificação de tantas que a gente já colocou aqui. Mas o mundo da engenharia foi modelado, foi simulado, foi projetado com essas considerações, né? E graças a Deus tudo funciona. Ok? Outra coisa também, né? A gente, quando está trabalhando modelos RANs, tá? Uma das coisas, a turbulência, ela é inerentemente transiente, tá? Então, isso são tudo simplificações que a gente vai fazendo, tá? E aí, por que a gente usa o regime permanente? Tá? Por uma questão muito básica. Tem um baixo custo computacional, vocês vão ver por que acontece isso, porque quando eu estou tratando o transiente, eu estou colocando mais como se eu estivesse colocando mais uma malha para poder rodar, tá? Então fica realmente mais pesado. E o regime permanente é fácil de processar e analisar, tá? Vocês vão ver, eu vou fazer um modelinho, a gente vai rodar ele agora ao vivo e a cores permanente. Depois eu vou mostrar já o resultado do transiente rodado, né? Porque hoje eu rodei, eu não estava nem lembrando mais quanto tempo gastava. Mas passo bem uns 10 minutos aqui nessa minha máquina rodando, né? Eu não vou fazer isso, né? Eu já estou com pressa aqui de terminar a aula. Eu não vou rodar o negócio aqui, eu deixar já rodado, tá? Mas só para vocês terem. Então, é fácil de processar. E tem uns detalhezinhos que, se você não tem experiência,
você se perde aqui na análise transiente, tá bom? E aí algumas aplicações, elas requerem, né, que seja inevitavelmente transiente, tá? Então, tem a parte aerodinâmica, tá? Então, calcular vórtice, né? Esse carinha aqui, ó, esse fenômeno aqui, o vórtice shading, né? Então, o pessoal que trabalha com plataforma de petróleo, né? Então, ela tem também lá a estrutura, né? Então, o escoamento do mar, ele gera essas vórtices na estrutura, tá? E isso tem uma implicação estrutural seríssima, tá? Então, isso aqui você só obtém com um escoamento transiente, tá? Isso aqui é uma simulação de uma clássica, né? De um cilindro, né, no escoamento. E aí você só consegue capturar isso aqui se for transiente, tá? Máquinas rotativas, né? Quem conhece máquinas rotativas sabe que a gente tem o stall, o surge, né? Que acontece muito em compressores, né? Essas instabilidades por conta da curva característica lá da minha máquina, né? Tem uma região lá que é o surge, né? Que os compressores têm uma ferramenta chamada anti-surge, que é exatamente para ele não trabalhar numa vazão muito baixa que causa instabilidade. E essas instabilidades vão causar problemas mecânicos, tá? O stall, né, que é quando ele que chama de estolar, né? A gente já tem um termo em português para isso, né? É o estolar, né, que é quando você está voando, aí dá aquela queda de vez assim, né? Então você tem aquela camada limite da esse stall, tá? São alguns fenômenos que acontecem e, inevitavelmente, você tem que ter uma simulação transiente, tá? A parte de fluxo multifásico, tá? Quando você quer ver dinâmica de bolhas, escoamento multifásico como o tipo tem na petróleo e gás, né? O pessoal da Petrobras, por exemplo, tem muita simulação nessa área aí, e eles têm um interesse, obviamente, nesses escoamentos quando o petróleo sai lá do poço, né? O cara pode falar melhor do que eu, que trabalhou lá. Então, a gente tem muito interesse nesses escoamentos, são bem complexos também. Domínio deformável, no caso aqui da indústria automotiva, tá? Onde a malha tem que ser móvel aqui, porque o meu volume de controle está se deformando por conta da dinâmica do meu equipamento, tá? Então, isso aqui não tem como ser regime permanente, né? Então, isso aqui é naturalmente transiente, tá? E, obviamente, a própria transferência de calor, que a gente usa muito, ela permanente, né? A gente estuda muito, mas tem um capítulo dedicado, né, nos livros só para análise transiente, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Vai fazer uma análise de calor transiente, tá bom? E aqui são os escoamentos, né? Tinha essa figurinha, né? Aqui são os escoamentos multifásicos, né? Então, isso aqui é inerentemente transiente, né? Porque você vai ver a formação aqui dessas bolhas e dessa mistura, tá? Então, só alguns exemplos aí de que você tem que fazer. E aí, uma questão importante aqui é qual o passo de tempo, tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente está fazendo a malha, né, de CFD, e aí eu estava com a propriedade da temperatura aqui, imagina que isso aqui é uma placa, né, e esses pontinhos aqui eu vou armazenar o valor da temperatura. Então, se eu tenho essa malhinha aqui, então eu tenho que calcular aqui 9 variáveis, né, de temperatura. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um transiente, eu vou ter várias plaquinhas dessas, né, vou ter várias aqui, onde eu vou ter que simular uma série de problemas estáticos, né? Então, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. É como pegar uma pessoa em movimento, né? Então, uma pessoa aqui que está correndo, e o permanente é o seguinte, ó, o cara saiu aqui da largada e o cara bateu a foto no final, ele já com a taça lá, com o prêmio, né? E o cara, quando tem aquelas máquinas, hoje o celular tem isso, né? Você tira uma foto e vai bater nas fotos, né? Intermediárias. Então, o transiente na verdade, essas fotos intermediárias que a gente está interessado de ver como é que o comportamento, né, ao longo do tempo, para chegar no regime permanente, tá? E aí, por isso que computacionalmente ela é pesada, porque agora eu vou ter, em vez de ter um único problema para resolver aqui o campo de temperatura, por exemplo, eu vou ter que resolver esse mesmo problema para cada passo de tempo. E aí eu vou marchando, e obviamente
a temperatura vai aumentando ou vai diminuindo, depende se eu estou fazendo resfriamento ou aquecimento, tá? Então, aqui eu tenho uma malha física, que a gente chama, né? Uma malha espacial, né? O delta Y, delta X. E aqui eu tenho a malha temporal, tá? Então, eu vou, a cada passo de tempo, eu vou resolver um problema permanente, tá? Por isso que isso é pesado computacionalmente e é, obviamente, o motivo que a gente usa muita coisa regime permanente, tá? Então, outra coisa, a condição de inicial é super importante, tá? Porque senão eu não consigo convergir, certo? E aí o que acontece, ó? Rode um regime permanente como condição inicial, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai rodar, até porque eu preciso saber qual é o meu resultado no regime permanente, para saber quantos passos de tempo eu vou colocar. Porque eu posso parar minha, né? Eu tô com minha caneca aqui, coloquei café, eu quero ver a transferência de calor nessa caneca. Mas se eu bater foto durante, sei lá, 5 segundos, eu vou ver parte do processo. Eu tenho que esperar mais tempo, né? Pela experiência que a gente tem de tomar café, sabe que eu tenho que esperar mais um tempinho até a minha caneca ficar completamente aquecida por conta do café, né? Então, se eu não tiver ideia do fenômeno físico, eu posso criar um passo de tempo errado, tá? Eu posso dar pulos muito grandes, e aí eu perco informações intermediárias, tá? E eu também preciso saber aonde eu quero chegar. Qual é a linha de chegada, né? Ou seja, qual é o meu regime permanente? Eu preciso saber disso, tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa saber, tá? Então, eu calculo aqui o número de Courant, tá? Esse francês aqui. Depois vocês dão uma olhadinha aqui na enciclopédia livre, é bem legal, eu gosto de ler sobre esses caras. O Richard Courant, que a gente calcula através desse dimensional, a gente calcula o passo de tempo, né, em função da velocidade do meu escoamento e o espaçamento da minha malha física, né? A minha malha física que eu discretizei o meu domínio, tá? E aí o que acontece, né? Então, o pessoal fala, né? São números, tá? Números mágicos da engenharia. De 1 a 10, né? São os valores típicos que você trabalha com RAM, tá? E, claro, sempre há exceção. Quando tem alguma coisa mais alta, também é aceitável. Aqui eu coloquei, ó, algumas dicas, né? Para vocês se ligarem na hora de calcular esse número, tá? Então, por exemplo, eu vou usar essa formuletazinha aqui, ó, para calcular o meu passo de tempo, tá? Então, eu coloco aqui as propriedades para cada um dos meus, do meu tipo de caso que eu quero calcular, tá? O L é sempre o coeficiente, o comprimento característico e a velocidade característica do escoamento, tá? Então, aqui eu coloquei para turbomáquina, convecção natural, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Como aqui eu vou fazer uma condição de calor, eu vou usar essa fórmula aqui. Veja que ela relaciona o comprimento característico, no caso, o meu L aqui é o tamanho, né? O comprimento característico aqui vai ser a minha espaçamento da malha, o meu ΔX, tá? E o meu vetorzinho aqui vai ser exatamente as propriedades termofísicas, tá? Então, vai ser a difusividade térmica, a massa específica e o CP do meu material, tá? E aí eu peguei esse exemplo aqui, né? É bem legal. Eu peguei do Crate, né? Não sei como é que se escreve o nome do rapaz. Muito legal o livro dele, de transferência de calor. E ele tem um capítulo que fala sobre simulação computacional. Eu gosto muito. E aí aproveitei esse exercício do capítulo dele para fazer essa modelagem. É uma modelagem bem simples, a malha pequena, a malha bem grosseira, porque lá ele faz esses cálculos aqui na munheca, tá? E aí eu vou adiantar aqui para a gente não perder. Basicamente aqui eu tenho, né, um equipamento, um trocador de calor, tá? Eu vou ler aqui, né, o barramento, né? Ele tem uma condutividade térmica, né? É um alumínio, tá? De condutividade térmica de 20 watts por metro Kelvin. Ele carrega uma corrente elétrica, né? E tem uma taxa de geração de calor, tá? Então tem uma corrente que passa aqui dentro desse cara. Tá? Então, ele gera um termofronte, né? Uma geração interna, tá? 10 a 6 watts por metro cúbico, tá?
E aí ele mede, né? Ele dá as dimensões aqui, tá? 10 por 50 por 100. Eu vou fazer ela 2D, tá? Essa malha. Isso aqui é a figura do livro, né? Eu peguei aqui do livro a figurinha. E ele cria esse domínio. Então, numa face, eu tenho convecção, a temperatura ambiente de 0 grau e o meu H prescrito na parede de 75 metros quadrados de Celsius, tá? Ou Kelvin, né? Que faz. Aí, numa parede, temperatura prescrita de 10, na outra, temperatura prescrita de 40, uma geração interna, tá? E uma parede adiabática. Esse é basicamente o meu problema, tá? E aí ele dá aqui algumas propriedades. Ele dá a difusividade térmica do meu material, tá? Ah, isso aqui é depois, né? Isso aqui é depois ele manda você fazer outra simulação, tá? Enfim, tá, basicamente esse é o probleminha da gente, tá? Então, foi essa, veja aqui o problema, ó. Ele tem um escoamento aqui, ó. Ele tem uma água de resfriamento, tá? Para manter os eletrodos a 10 graus. Então, veja que a gente não está simulando o escoamento, a gente já está fazendo a simplificação de que, considerando que esse eletrodo ele permanece a 40 graus, isso acontece realmente às vezes na prática, né? Porque você tem o set point lá do meu controlador e eu tenho que manter ele a 40 graus. Então, ele consegue fazer isso, né? No processo, tá? Então, tá aqui um probleminha. Eu já fiz aqui a continha, tá? Peguei aqui os valores característicos. A malha vai ser, como ela tem, aqui é 100, né? Aqui é 100 milímetros, tá? Então, eu vou colocar um tamanho de elemento de 10, para dar 10 elementos aqui, tá? Aí aqui eu coloquei os valores das propriedades, já coloquei aqui para facilitar a vida da gente, e calculei o meu ΔT, tá? Na faixa de 12 segundos. É um passo de tempo grande, tá? E aí eu decidi, né? Se foi uma decisão minha, eu decidi colocar 1 segundo, tá? E aí depois vocês podem verificar, por exemplo, se valeria a pena ter muito mais, porque aqui vai ser 12 vezes, né? O que eu calculei, tá? Por isso que o meu demorou bastante, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse setup aqui, tá? Vou deixar essa transparência aqui, para a gente não esquecer das condições de contorno, e vamos aqui para a nossa simulação. Professor, por favor, você pode mostrar a sua figura de novo rapidinho? Posso. Eu tenho aqui uma água de resfriamento. Isso aqui eu não sei o que é não, tá, Ricardo? Esse é um probleminha que ele pegou lá, mas ele tem uma geração interna, ou seja, tem uma corrente que passa nesses caras aqui, certo? Tá passando uma corrente elétrica nesse cara, e aí ele tem uns barramentos aqui que ele tem um resfriamento, tá? Uns eletrodos aqui que ele tem que deixar a 40 graus. Então, eu acho que está passando uma corrente que tem uma geração interna aqui, tá? Desse valor aqui de 10 a sexta, tá? Então, de um lado, eu estou prescrevendo a temperatura em 40, e aqui eu estou fazendo a simplificação 2D, tá? Ou seja, não há variação aqui de temperatura ao longo da espessura, né? Que é uma espessura de 1 centímetro, né? Então é bem fininho, né? 10 milímetros. Tá? É como parede de tubo de cobre, né? Acaba cortar aquilo ali, quiser medir, não vê nada. Não, Por isso é que porque parece... eu achei aí interessante o sentido do fluxo, né? Porque geralmente, para poder melhorar, diminuir a potência de bombeamento, né? Geralmente, né? Água fria entra por baixo e quente sai por cima, né? Aí tá o contrário. Eu só achei interessante essa parte aí, mas tudo bem. Isso deve ser teórico, né? Isso aqui é livro, né? O Ah, livro... tudo bem, então vale tudo aí. Não que seja Tá? errado, mas também muitas vezes esse aspecto não é considerado nessa parte um pouco mais associada à parte prática da aplicação, mas tudo bem. Sim. Porque aqui, quando você coloca o frio aqui embaixo, como o Ricardo está falando, né? Estou colocando um fluido frio aqui. O que acontece? Como ele está resfriando, eu vou aquecendo o fluido e, obviamente, eu tenho uma variação da minha massa específica e isso ajuda, né? No escoamento, tá? É isso que o Ricardo está querendo falar sobre isso, tá? Essa coisa do dia a dia, né? Que a gente faz, injeta embaixo, tá? Pode até ser que o cara que fez o desenho errou, tá? Mas bem observado. Então vamos lá, vamos fazer esse setup aqui. Aí acho que a última coisa que vocês precisam saber dentro do Fluent, para que vocês saibam tudo, né?
Eu passei tudo, que eu não sei de tudo, mas é só para... Geometria não tem o que fazer, né? Geometria é um retângulo, tá? Aqui partindo da origem, é só uma face. A malha é só colocar lá 10 milímetros, também não tem o que fazer, por isso que eu vou pular essas etapas, tá, gente? Para a gente terminar na hora certa. Então, aqui já fiz a malha. A única coisa que eu vou fazer aqui é fazer o setup aqui junto com vocês, então eu vou jogar esse carinha aqui, tá? Vou colocar aqui C1, só para diferenciar. E vou mostrar, né, porque foi uma coisa também que o Ricardo perguntou sobre a questão de construção de contorno de parede, né? E aí, vamos lá. Vamos fazer aqui, mostrar para vocês. E aí, a parte transiente, eu vou mostrar só a alteração, certo? Mas não vou rodar por causa do tempo. Mas aí eu vou fazer tudo. Só não vai ter a rodar, né? Que o rodar não vai afetar vocês, tá? Mas aí eu vou fazer o antes, durante e depois, para vocês entenderem o processo de uma simulação transiente. Então tá aqui a malha realmente é uma malhinha bem básica, tá? Dá um check aqui na malha. Observe que aqui eu vou começar regime permanente, ok? Basicamente é isso aqui, a malha é bem simples. Na física eu vou ativar a energia, tá? Aqui eu vou ter o cuidado de alterar o material, tá? Então eu vou colocar material sólido, tá? Aí ele, como por padrão, ele já cria um alumínio aqui, e eu vou só mudar isso aqui, ó. As propriedades eu deixei essas mesmas aqui, tá? E coloquei a propriedade que ele mudou lá, que é 20 Watt/Kelvin, tá? Então eu vou alterar. Observe que isso aqui eu estou alterando dentro da minha simulação. A biblioteca do Fluent, ela continua com esse material lá, alumínio, tá? Isso aqui é uma telinha que eu posso criar e editar materiais, tá, gente? Aqui eu vou iniciar os ONs para definir o meu domínio, tá? O meu domínio, por padrão, é fluido. E aí eu vou mudar para sólido. E aí, obviamente, ele já puxa o alumínio, tá? E aí, nessa parte aqui, ó, do domínio, eu tenho que ativar aqui, ó, o termo fonte, tá? Para representar essa geração interna aqui, tá? Que vai ficar no centro aqui da minha simulação, tá? Então, eu vou colocar aqui o termo fonte, e aí ele ativa a abazinha, tá? Eu vou editar aqui, ver que eu tenho que editar. Aqui eu vou dizer quantos termos fonte eu quero só um, tá? E aqui eu vou dizer que eu quero uma expressão, parâmetro ou constante. No caso aqui é uma constante, então eu vou colocar 6 zeros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Que é 1 milhão, 10 a sexta. É isso? Então, com isso aqui, eu estou acrescentando um termo fonte ao meu domínio, tá? E vou aplicar. Então, quando eu tiver geração interna, eu aplico essa termo fonte e vou ter minha geração interna, tá? Agora vamos para as condições de contorno, tá? Adiabático, tá? A parede adiabática, que é essa aqui de baixo, tá? Eu vou editar aqui só para mostrar a vocês como é que eu boto adiabático. O adiabático você não tem transferência de calor, né? Então tá. E aí o que é que você faz? Você deixa zerado tudo aqui, tá? Você deixa zerado aqui. Não precisa mexer em nada. No CFX você tem uma condição de contorno com o nome adiabático, você coloca lá que ele achou desnecessário fazer isso, tá? Então, só para vocês entenderem. Porque, por padrão, toda a parede ela vem assim, ó. Por padrão, né? Isso, todo software faz isso. Por padrão, toda a parede é adiabática. No Fluent aqui, ele deixa assim, ó, já adiabático, ou seja, ele não coloca nenhum fluxo, nada, tá? Esse é o padrão dele. Aqui eu coloquei a condição de contorno de convecção, eu coloquei os valores das variáveis para quando na hora do setup ser mais fácil para mim, tá? Mas aqui vocês podem colocar uma convecção sem acento, obviamente. Tá? Então, eu vou editar aqui.
Outra coisa aqui que eu vou mudar agora para vocês, que a gente não fez, né? Porque a gente está usando o Kelvin. Por exemplo, eu vou colocar convecção aqui, ó, e está em Kelvin. E eu acho chato, né? E às vezes você não tem sensibilidade com o Kelvin, né? Você não... E aí é bom a gente mudar as unidades, tá? Então vamos aqui em domínio, tá? Vamos aqui em unidades. E aí você seleciona a variável que você quer mudar. Vou procurar aqui temperatura. Cadê? Temperatura. E aqui é simplesmente eu clico no C de Celsius e ele faz uma conversão, tá? Não precisa fazer mais nada, é só fechar. Tá? Pronto. A partir de agora ele vai deixar tudo em Celsius agora, tá na minha simulação. Então, eu vou colocar aqui convecção. Observe que a temperatura já converteu, né? Tava Kelvin, já mudou. Então, eu vou colocar o coeficiente de película, né? O H, que no caso é 75, tá? Por isso que eu coloco aqui os valores, ó. Que aí eu não esqueço. E a temperatura 0 Kelvin, a temperatura ambiente lá. Ok? E aplico, tá? Então, apliquei construção de contorno de convecção, geração interna. Agora eu vou colocar temperatura prescrita. Então, eu vou aqui editar. Vou colocar aqui temperatura. No caso aqui a temperatura é 40 graus Celsius. Aplicar. E aqui temperatura de 10 graus na outra parede. Então, com isso, eu terminei o meu setup, tá? 10 graus. Vai fechar. Pronto. Terminei aqui. Já alterei. Parará. Não esqueci mais nada. Os resíduos acho que dá para deixar. Vou inicializar. Observe que eu estou usando simulação regime permanente. Por quê? Porque eu vou usar essa mesma simulação, pegar esses dados que eu já rodei, ele salva no arquivo de resultado, e aí ele já pega esses dados como dados de entrada para a simulação, tá? No CFX eu tenho que criar um passo a passo lá para poder dizer para ele, tá? Que a gente vai aprender isso na próxima disciplina também. Aqui eu vou rodar. Vou dar um check keys aqui se eu esqueci alguma coisa. Não. E vou rodar. Eu acho que aqui são 500 interações. 500, eu não lembro agora. Interações, eu não lembro. Eu vou mandar calcular. Ele roda rápido, é permanente, porque eu só tenho a temperatura aí para calcular no sólido. Não tem o escoamento. Então, ele roda muito rápido. Vou aqui em resultados. Contorno. Temperatura. Certo? Eu vou botar aqui, né? Fica feioso aqui porque a malha é grosseira, tá? Mas o que é que a gente enxerga aqui? No centro está aquecido, né? E por fora está, como era de se esperar, um gradiente de temperatura. Eu vou deixar isso aqui aberto, tá? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pós-processar isso aqui. Então eu vou pegar um results aqui só para mostrar a vocês, tá? Por isso que eu gosto de usar esse results aqui, o CFD Post. Vou abrir aqui o CFD Post para fazer um pós-processamento para vocês, tá? Aí eu faço o pós-processamento aqui para vocês visualizarem a simulação no estado final, tá? Ou seja, eu liguei o equipamento, está passando uma corrente, está gerando uma geração interna, a água, né, de resfriamento começa a esfriar, né, os eletrodos, e aí eu crio aquele gradiente de temperatura, tá?
E aí, depois de alguns segundos, o meu equipamento entra em regime, né? O mundo real é assim, né? Sempre é assim. Eu vou criar aqui um contorninho, tá? Vou colocar aqui simetria. Deixar assim só para mostrar a vocês. Uma coisa aqui, né? Como a malha é muito grosseira, tá? Você vê que fica essas formas bem pontiagudas, né? Isso é por conta que a malha está bem grosseira, mas eu fiz isso por conta do probleminha para ficar igual ao do livro, tá? Mas vocês depois podem refinar, tá? E aí uma estratégia, né, de quem não refinou a malha é botar mais contornos, né? E aí você vê o negócio mais suavizado, mas mesmo assim nessa região interna você vê que eu tenho meu pontiagudo, tá? Outra coisa também que eu não sei se eu mostrei para vocês é mudar isso aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, Default Legend, e vou mudar esse padrão que ele bota, não sei porque os caras botam isso, padrão científico. É padrão de chão de fábrica. Então tá fixa e a precisão 2 casas decimais, tá? Temperatura não vejo necessidade de 3. Então aqui eu tenho um pico de 82 graus e ele vai resfriando. Aqui a parede que está a 40, aqui está a 10. Aqui tem uma convecção, um ambiente a 0 grau. E essa parte de baixo é adiabática. Esse é o resultado final, ou seja, a gente simulou e só tem a foto final, ou seja, a chegada. Tá? O que a gente vai fazer agora é tirar várias fotos desse carinha até ele chegar nesse estado aqui estacionário, tá? Uma outra coisa também, eu acho que eu mostrei para vocês, mas vou fazer novamente, eu vou colocar aqui uma linha para criar um gráfico, tá? Para mostrar aquele perfil de temperatura que a gente vê nos livros, tá? Vou apagar aqui porque facilita, né? Uma forma que eu gosto também é deixar aqui pronto, ó. É só para saber onde a linha tá, ela tá aqui. Então eu vou deixar ela no centro, lembrando que isso aqui quanto é, meu Deus? 50, né? É 50, né? 50 por 100. Então aqui é 0,025, eu quero ela no meio, tá? 0,025. E isso aqui é menor, né? Isso aqui é 0,1, que é 100 milímetros. Isso, ó. Ou seja, eu estou passando a linha aqui no meio para ela capturar esses valores aqui, ó, no meio, tá? Então, eu venho aqui, criei minha linha, e aqui é a minha taxa de amostragem, tá? Taxa de amostragem não, é as amostras, né? Ele vai capturar como se fossem vários termoparezinhos, tá? Eu vou colocar aqui 50 termopares para pegar essa temperatura ao longo dessa plaquinha, né? Desse equipamento. Pronto, eu vou desligar aqui a visualização para não atrapalhar aqui o meu contorno e vou criar um gráfico. Vem aqui em chart. Vou criar um gráfico XY, né? E vou colocar aqui o título, perfil. Uma pergunta, né? Como é que vocês acham que vai sair esse gráfico? É uma reta, uma parábola, uma exponencial? O que é que vocês acham? Quem arrisca aí? E aqui, ó, vou selecionar a minha linha, que é onde estão os dados gravados. No X eu vou colocar o X, tá? E no Y eu vou colocar minha variável de interesse, que é, no caso, a temperatura. E aí? Esse arrisca. Dole uma, dole duas, já todo mundo dormindo já, né? Então eu vou dar uma play para não passar da hora. Ele vai gerar uma parábola, né? Vocês lembram lá, quando a gente tem uma parede, né, com temperatura de um lado e do outro, eu vou ter uma reta, né? Aí dependendo do gradiente. E quando eu tenho geração interna, eu tenho uma parábola, tá? Então é só para mostrar a vocês que está coerente com a física, tá? Bem, vamos lá. Então isso é só para pós-processar. Isso aqui é o que a gente já sabe fazer, né? Regime permanente. Agora vamos fazer isso no regime transiente. O que é que muda para a gente, tá? Então, eu vou pegar esse mesmo setup agora, vou pegar esse mesmo setup que está aqui e vou fazer algumas coisas, tá? Para alterar. Primeira coisa, né,
a gente vinha aqui na física, tá? Ou você vinha aqui no General, tá? Dá um duplo clique, voltar para essa tela inicial, tá? E mudar aqui, ó, para transiente, tá? Então agora eu vou rodar o... Veja que eu estou dentro da mesma simulação, ok? Mudei para transiente e aí agora, ó, no Solution, eu tenho que alterar algumas coisas, tá? Primeiro é criar um arquivo para salvar os passos de tempo, tá? E outra é fazer o setup aqui do Run Calculation, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um Solution Output, posso salvar também, deixa eu clicar aqui no Auto Save. No Auto Save, eu coloco aqui, ó, para salvar a cada 1 segundo, tá? Cada time step, tá? Então eu vou mandar ele salvar e vou criar aqui, ó, para exportar. Por que eu estou fazendo isso? O autosave, ele salva, eu rodo aqui dentro do próprio Fluent, tá? O Solution Data Export, eu estou fazendo isso para exportar lá para o CFD Post, tá? Ou para qualquer outro pós-processador que você queira, como o... Agora esqueci o nome do cara. Vamos lá. Clico aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu posso deixar o nome que ele está pedindo, eu posso dizer o nome que eu quiser. Aí, o tipo de arquivo, ó, eu vou colocar aqui o arquivo que o CFD Post lê e também o Insight, né, que é outro pós-processador que a ANSYS comprou, ou é a i3S que comercializa, que é bem poderoso também, tá? Então, você coloca aqui CFD Post, tá? E aqui eu vou colocar a temperatura, tá? Que é a variável que eu vou exportar a cada 1 segundo e ela vai salvar com esse nome aqui, tá? E o meu time step. Então, Professor, o senhor clicou em impressão lá, eu acho. rapaz, obrigado. Cadê a temperatura? Pra que tá embaralhado esse negócio? Eu acabo com pressa. Né? Logo no começo. Né? Vou passar aqui um por um pra eu ver. Deixa eu ver. Pirata, senão ele vai salvando tudo. Pressão, pressão, densidade, velocidade, radial. Aqui. Uma hora da só para pronto. Lembrando de pegar a variável que você quer, né? Correta. Pronto, só isso, tá? Mudar o tipo de arquivo, porque no caso a gente vai usar o CFD Post, tá? Ele vai salvar aqui nas pastinhas lá do ANSYS e dar um OK, tá? Pronto, isso é um cuidado que você tem que ter para poder salvar isso aí e você poder ter esses resultados, tá? Se você não fizer isso, vai dar erro, tá? Pronto, é só isso, tá? Mudar para transiente, alterar isso aqui e mandar rodar, tá? Vou mandar aqui. Sim, aí para rodar, você tem outro detalhe também, ó. Veja que agora, além do número de time steps, eu tenho também o número de interações por time step, tá? O que é isso? Só para vocês entenderem, né? Quando você está preenchendo ali, é basicamente isso aqui, tá? Eu tenho o número de iterações, ou seja, quantas iterações eu vou rodar o meu probleminha, tá? Que é o caso daquela malhazinha lá que eu tenho, tá? E os time steps são esses valores aqui que eu vou colocar para simular as minhas simulações permanentes, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, eu preenchi com 500, tá? Mas, se eu não me engano, com 350 time steps, eu já atinjo o meu regime permanente, tá? Eu coloquei 500 interações e para não demorar muito, eu coloquei 10 interações por passo de tempo, tá? Então ele roda 10 interações, vai para o próximo passo de tempo. E aí o que acontece? 500 vezes 10 vai dar 5.000 interações ao todo, tá? Porque eu estou usando um time step aqui, ó, de 1. Eu poderia usar, por exemplo, de 10, e aí eu reduziria isso aqui, tá? Então ficaria 50, né, vezes 100, daria 500 interações, tá? Mas aí eu deixei um para ficar com bastante time step, vai ficar bem legal, tá? Demora mais, obviamente, mas fica legal. E aí você dá um calculate
E aí, meu velho, vai demorar um bocadinho aí, dependendo da tua máquina, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Para não ficar esperando por causa da hora. Eu vou fechar, tá? E aí vocês podem fazer isso lá em casa, rodar de fato isso aqui que eu estou fazendo, tá? Isso funciona porque eu já rodei. Eu vou simplesmente pegar um results aqui no que já está rodado, ó, e vou fazer o pós-processamento, tá? Então, a gente só está pulando aqui aquela parte dos resíduos, tá? Então, eu vou abrir aqui de novo o CFD Post. E aí, assim, o grande truque é você salvar esses dados do jeito que você quer lá, dar um save a cada 1 segundo e mandar exportar. Porque aqui eu consigo pós-processar, tá? Pode processar lá no Fluent, mas como eu não tenho muita habilidade ali, eu não prefiro usar aqui, porque eu já uso para as duas coisas. Então, eu vou criar novamente aqui meu contorno, tá? Tá acabando, tá, gente? É rapidinho. Acaba aqui 8 horas, 8h05, eu tô acabando. Vou jogar aqui na simetria 1, tá? Que é a que é da frente. Vou colocar 50 paletinhas aqui, para ficar mais legal. Temperatura, pronto. O que acontece? Esse resultado que você está vendo aqui é o mesmo resultado, né? Porque esse aqui é o último passo de tempo, tá? Vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Cadê? Vou alterar isso aqui logo, porque fica melhor para a gente. Vou baixar aqui. Ok. Vou criar um frufru aqui para a gente ver o tempo passar. Tá? Vou chamar aqui de texto 1 mesmo. E aqui eu vou colocar uma expressão, tá? Que ele vai contar o tempo, ó. Ele vai contar o tempo acumulado, tá? Aí aqui eu vou mudar esse nome expression para tempo. Depois desse valor aqui entre os mais e menos, é o valor que ele vai plotar aí, tá? Da variável. E aí eu vou colocar isso aqui, ó. Segundo, tá? Para o cara, quando vê na simulação, aí vai estar plotando aqui, ó. Então, isso aqui é referente ao tempo de 500 segundos, tá? Não precisava disso, tá? Mas é só um frufru. Aí, pronto. Quando eu tenho isso, aí eu venho para esse cara aqui, ó. Para fazer uma animação, tá? Dentro da animação, eu venho aqui em Time Step, tá? E aí, dentro de Time Step, eu tenho o Time Step corrente, que é o que ele está plotando aqui, tá? Eu vou rebobinar a fita, né? Quem é da época de fita cassete. Aí, veja, como ele gravou, ele tirou todas as fotozinhas para cada um. Então, ele está começando, tá? Mais ou menos aí na temperatura ambiente, a minha simulação. E vou dar um play aqui, ó. Então, à medida que ele está aquecendo, ele está mostrando lá o tempo correndo em segundos, e eu consigo observar o comportamento, né, transiente aqui da minha transferência de calor, tá? Então, eu vejo como o meu comportamento meu equipamento está se comportando, tá? Obviamente, se eu tivesse colocado de 10 em 10, ele ia dar uns pulos aí, né, de um frame para outro, tá? Quanto mais frames você quer, você reduz o passo de tempo, mas vai demorar mais, né? Porque eu tenho mais fotos, né? Quem gosta de filme sabe, né, que o filme nada mais é que vários framezinhos lá passando rápido. E aí até chegar em 500 graus. Desculpa, 500 segundos, tá? Então, quem tiver o livro do Crate também, dá uma lida lá no capítulo 3, de transferência de calor. Aí tem esse probleminha lá, é bem legal, vale muito a pena a leitura. Se você quiser salvar e botar na rede social, no Instagram, você bota aqui Save Move, tá? Tem algumas opções aqui de qualidade de vídeo, formato, e você manda animar de novo, e à medida que ele vai animando, ele vai salvando aqui no arquivo, tá? E você joga aí nas redes sociais e faz o bolado, tá bom? Bem, gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Desculpa pela pressa, né? Veja que foram 3 horas, mas tive que pular algumas etapas aí de geometria e tal, mas não vai afetar vocês, tá? O importante era aprender a fazer isso aqui. Sugestão, tentem refazer isso aí, tá? Para vocês pegarem, porque semana que vem
vai ter aula de... E aí eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, tá? De simulação já fluido estrutura, tá bom? Vou parar aqui o vídeo para não ficar muito longo.